Você já chegou num ponto onde o medo entrou sem pedir licença e ficou. Onde a dúvida parou de ser uma visita e virou morador. Onde você ainda ora, ainda vai, ainda faz tudo certo, mas por dentro sente que algo está frouxo, instável, como se qualquer vento forte pudesse te derrubar. Não é fraqueza de caráter, é o que acontece quando o coração está desprotegido. Provérbios 4:23 diz para guardar o coração acima de tudo. Não às vezes, acima de tudo. Porque tudo que você é, suas decisões, suas reações, seu jeito de amar e de sofrer, nasce de lá. Um coração sem guarda é uma casa de portas abertas. O medo entra. A amargura encontra cadeira. A dúvida se instala como se tivesse direito. E o pior, você nem sempre percebe quando isso aconteceu. Medo não avisa quando chega. Ele entra pela preocupação que você achou que ia passar, pela notícia ruim que você ouviu e não conseguiu largar, pela situação que não se resolveu e foi ficando, até virar um peso constante que você carrega sem perceber. E quando o medo se instala, ele traz companhia. A dúvida chega logo depois, aquela que questiona se Deus realmente está vendo, se a oração está chegando em algum lugar, se vale a pena continuar esperando. Depois vem a amargura, silenciosa, disfarçada de maturidade, de eu já aprendi a não criar expectativa. Tudo isso entra quando o coração não está guardado. João 4:4 diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas essa verdade só funciona quando você acredita nela de verdade, não só repete. Porque o inimigo não precisa te destruir. Só precisa te distrair o suficiente para você esquecer quem mora dentro de você. Tem pessoas que passam pelo mesmo que você passou e saem de pé. Não porque a tempestade foi menor. Não porque a vida foi mais fácil. Mas porque tem algo por dentro que não quebra quando tudo ao redor balança. Jeremias 17:7-8 fala de uma árvore plantada à beira do rio. Quando o calor vem, ela não seca. Quando a seca chega, ela não para de dar fruto. Não é porque o calor não chegou. É porque as raízes estão fundas o suficiente para buscar água onde o olho não vê. Essa é a imagem de quem confia em Deus de verdade. Não de quem nunca sofre. De quem sofre e não desmorona. De quem é sacudido, mas não é arrancado. A diferença não é a intensidade da tempestade, é a profundidade da raiz. E raiz se aprofunda no silêncio, na palavra, na oração, na presença de Deus que você busca antes que a tempestade chegue. Meu coração está nas tuas mãos, Senhor. Você já tomou uma decisão sem saber como ia terminar? Não por impulso, por confiança, por aquela sensação interna de que Deus estava pedindo um passo, e você deu mesmo sem ver o chão do outro lado. Isso é fé. Não é a ausência de medo, é mover mesmo com medo. É obedecer antes de entender. É soltar o controle de algo que você segurou por muito tempo, porque você decidiu que a palavra de Deus vale mais do que a sua necessidade de certeza. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, com uma decisão na frente que não faz sentido no papel, com uma situação que só se resolve se Deus se mover, com um passo que parece grande demais para dar sozinho. 2 Coríntios 5:7 diz que andamos por fé e não por vista. Não por certeza, não por evidência, por fé. Isso significa que haverá momentos onde você não vai entender, onde vai parecer que Deus está em silêncio, onde o próximo passo vai custar mais do que você sente que tem. E é exatamente nesses momentos que a fé prova que é real. Não quando é fácil. Quando custa. Pai, eu chego até Ti agora, não com tudo resolvido, não com a fé perfeita, com o coração do jeito que está, com as marcas, com as dúvidas, com os lugares que ainda doem quando eu toco. Tu sabes o que ninguém mais vê. As noites que foram longas demais. As orações que pareceram não chegar a lugar nenhum. Os momentos em que eu continuei de pé, só porque não tinha outra opção. Tu viste tudo isso. E eu ainda estou aqui. Ainda escolhi abrir esse vídeo hoje. Ainda escolhi orar, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem certeza de que algo vai mudar. Isso já é fé, Senhor. Eu te entrego o meu coração hoje. Não a versão arrumada, a versão real. Com tudo que está frouxo, com tudo que está instável, com tudo que eu não sei como consertar.
porque eu aprendi que tu não precisas de um coração perfeito para trabalhar. Precisas de um coração disponível, e hoje eu estou disponível. Meu coração está nas tuas mãos, Senhor. Faz o que só tu sabes fazer. Pai, eu quero ser limpo por dentro, não só por fora. Não só nas palavras certas que eu sei dizer. Por dentro, onde ninguém vê, onde eu mesmo às vezes tenho medo de olhar. Porque tem lugares no meu coração que ficaram sujos com o tempo. Não por maldade, pela vida, pela dor que ficou sem lugar para ir, pela mágoa que eu não soube como soltar, pelo medo que foi ficando sem que eu percebesse. E tu vês tudo isso. Não com julgamento, com misericórdia. Como um pai que olha para o filho e não vê só a sujeira. Vê o filho. Ezequiel 36:26 diz que tu tirarias o coração de pedra e darias um coração de carne. Senhor, eu preciso disso hoje. Não de uma reforma superficial, de uma troca real. Do que ficou duro, do que ficou frio, do que parou de sentir porque sentir doía demais. Amolece o que endureceu em mim. Aquece o que esfriou. Restaura o que a vida foi quebrando aos poucos, sem que eu tivesse pedido. Eu não consigo fazer isso sozinho. Nunca consegui. Mas tu podes, e eu escolho confiar que vais fazer. Tu és fiel, Senhor. Foste fiel antes de eu entender o que era fé. Foste fiel quando eu estava longe. Foste fiel nos momentos mais feios da minha vida, nos que eu me envergonho de lembrar, nos que eu preferia esquecer. E essa fidelidade não depende de mim. O medo que entrou na minha vida não cancela o que tu prometeste. A dúvida que ficou não tem poder sobre a tua palavra. A porta que ficou aberta está sendo fechada agora, pela tua presença, não pelo meu esforço. Eu não preciso ter tudo resolvido para confiar em ti. Não preciso entender tudo para descansar em ti. Não preciso sentir para saber que tu estás aqui. Tu estás. Tem alguém assistindo esse vídeo agora que está no limite, que acordou hoje com um peso que não passa, que está cansado de lutar e não ver resultado. Essa declaração é para você também. Deus não desistiu de você. A tua história não acabou. O que parece o fim é o lugar onde Ele começa a trabalhar do jeito que só Ele sabe. Se você está recebendo essa palavra, escreve aqui nos comentários: meu coração está nas tuas mãos, Senhor. E se inscreve no canal, porque Salmo 133:1 diz que é bom quando irmãos caminham juntos. Meu coração está nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque tu não desistes de um coração que está frouxo, que não olhas para a instabilidade de dentro e decretas que é tarde demais, que quando o medo entrou sem avisar, tu já estavas lá, esperando eu perceber que a porta precisava ser guardada. Obrigado por cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, pelo que elas passaram antes de chegar aqui, pelas noites longas, pelas orações que pareceram não chegar a lugar nenhum, pelo cansaço de continuar quando tudo gritava para parar. Elas ainda estão de pé. Isso é tua obra. Lembra lá no começo quando eu falei sobre o coração desprotegido? Sobre as portas abertas que deixam entrar o que não devia entrar? Essa oração foi um ato de guardar. Você não saiu daqui igual ao que chegou. Talvez não sinta a diferença agora, mas algo mudou. Uma porta foi fechada. Uma raiz foi aprofundada. Um lugar que estava frouxo foi tocado pela presença de Deus. E isso ninguém tira. Meu coração está nas tuas mãos, Senhor. Agora e em todos os dias que ainda vierem, em nome de Jesus. Amém.